Alguma vez passou pela cabeça como os cientistas descobrem por que certas doenças se espalham em algumas comunidades e em outras não? Pois é, esse é o trabalho da epidemiologia, uma ciência que funciona quase como uma detetive da saúde pública. E hoje a gente vai desvendar juntos os segredos dela. Bom, para a gente entender bem essa ciência, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mudar a nossa lente do indivíduo para o coletivo. Depois, a gente vai definir o que é, de fato, a epidemiologia e como ela mede as doenças. Daí, vamos explorar os indicadores que mostram a saúde de uma população e, por fim, ver como tudo isso vira ação de verdade na saúde pública. Então, o primeiro passo para entender a epidemiologia é ajustar o foco. A gente precisa parar de olhar para uma pessoa só e começar a enxergar a comunidade inteira. Imagina só a diferença. Um médico na clínica está tratando a febre de um paciente. Já o epidemiologista, ele se pergunta, ué, por que centenas de pessoas nesta cidade estão com febre ao mesmo tempo? A clínica, ela foca na árvore. A epidemiologia, na floresta inteira. E essa imagem aqui, ela resume essa ideia perfeitamente. A epidemiologia tira a lupa do caso individual e abre o mapa da cidade, procurando por padrões que afetam todo mundo. Tá, mas então, o que é exatamente esse campo que olha para a saúde de um jeito tão amplo? Vamos destrinchar esse conceito agora. O nome, por si só, já dá uma dica e tanto. Vem do grego, uma junção de palavras que significa, literalmente, o estudo do que está sobre o povo. Ou seja, é uma ciência que já nasceu com o olhar no coletivo. E essa aqui é a definição que amarra tudo. Repara nas palavras-chave: distribuição e determinantes. A epidemiologia não só mostra onde a doença está, mas ela investiga por que ela está ali. E o mais importante, o objetivo final é sempre a aplicação. É usar todo esse conhecimento para agir e proteger a saúde de todo mundo. E olha, o campo de atuação dela é gigante. Ela responde perguntas essenciais como o que causa essa doença, como ela evolui se a gente não fizer nada, quantas pessoas estão doentes e de quantos hospitais a gente vai precisar, e até, essa campanha de vacinação que a gente fez funcionou mesmo? É a ciência que guia a ação. Mas para responder tudo isso, não dá para ser no achismo, né? A gente precisa de dados. Então vamos ver agora as duas ferramentas mais importantes que os epidemiologistas usam para medir as doenças, a tal da incidência e a prevalência. Bom, se tem duas palavras que são a base de tudo nesse campo, são essas: incidência e prevalência. As duas medem a ocorrência de doenças, só que de jeitos bem diferentes e com objetivos distintos. Olha só que interessante essa tabela, como ela deixa tudo claro. A incidência, ela conta só os casos novos. É como se fosse um filme, mostrando a velocidade com que a doença aparece. Ela mede o risco. Já a prevalência, ela é tipo uma foto. Ela congela o momento e conta todos os casos, os novos e os antigos, mostrando o peso total da doença na população. E essa diferença é crucial. Uma incidência alta pode pedir uma ação de emergência, já uma prevalência alta exige um planejamento de saúde a longo prazo. Isso ajuda a gente a entender umas coisas que parecem estranhas. Por exemplo, um resfriado. A incidência é altíssima. Um monte de gente fica resfriada todo ano. Mas a prevalência é baixa, porque a doença dura só uns dias e passa. Já o diabetes é o contrário. A incidência é menor, mas como é uma doença crônica para a vida toda, os casos vão se acumulando e a prevalência fica lá em cima. Ok. Mas não basta só contar os casos de uma doença. A epidemiologia vai além e usa outros indicadores-chave para a gente entender o impacto completo dela. A taxa de mortalidade, essa dá para a gente uma visão mais ampla, sabe? Ela olha para o número de mortes em uma população inteira. É o indicador geral que mede o impacto de uma doença ou de todas as causas de morte na sociedade como um todo. E aqui está um ponto crucial. Letalidade é outra coisa. Ela foca nos doentes. Ela diz pra gente o quão grave, o quão fatal uma doença é, medindo quantos dos que ficaram doentes acabaram morrendo por causa dela. Uma doença pode ter uma mortalidade baixa na população, mas uma letalidade altíssima entre quem foi infectado. E ainda temos outros indicadores, como a mortalidade infantil e a expectativa de vida, que nos dão uma visão ainda mais profunda sobre a saúde e o bem-estar de um povo. Eles não falam só sobre doença, eles refletem as condições sociais, a economia, o acesso a um serviço de saúde de qualidade. Certo, agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e entender por que isso tudo é tão fundamental para a saúde pública. No fim das contas, é isso. A epidemiologia é a ciência que pega um monte de dado solto e transforma em inteligência.
Ela dá as provas, as evidências científicas que os gestores precisam para criar políticas de saúde que funcionem, para decidir onde botar o dinheiro e, claro, como proteger a saúde de todo mundo. E esse aqui é um exemplo clássico do poder da epidemiologia. Foram estudos epidemiológicos gigantescos que provaram, sem deixar nenhuma dúvida, a ligação entre fumar e ter câncer de pulmão. Essa descoberta mudou a saúde pública para sempre e levou a campanhas que, literalmente, salvaram milhões de vidas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Como essa ciência pode nos preparar para a próxima pandemia ou para os desafios de uma população que está envelhecendo? A epidemiologia não estuda só o que já passou. Ela é a nossa bússola para navegar em direção a um futuro mais saudável para todos.